Essa semana também foi aprovado, né, o chamado pacote das medidas contra a corrupção, elaborado pelos fascistas do Ministério Público Federal. Com o Dallagnol, aquele cara que falou que o brasileiro é inferior ao norte-americano, né, na liderança. Então, só por aí vocês imaginem o que significa essa questão, né? No entanto, nós precisamos ter uma definição clara desse problema do pacote anticorrupção, que ele é até mais importante do que o caso Temer, e ele é até mais importante do que a PEC 55 sobre o ajuste, o chamado ajuste fiscal. Na verdade, ele é uma das peças-chave do golpe de Estado. O pacote, não vou fazer aqui toda uma resenha, né? Tem muita gente falando disso daí, uns mais energicamente, outros menos energicamente. É uma das piores monstruosidades jurídicas totalitárias que a gente já viu. Nem no Estado Novo, o ordenamento jurídico nacional adquiriu um caráter tão abertamente fascista. É uma coisa inacreditável, né? Só vou repetir aqui algumas coisas que muita gente já sabe, que foi muito falado. O direito do Estado de cometer crimes contra os cidadãos, para, logicamente, conduzir a sua missão sacra de luta contra a corrupção, porque isso aí é uma coisa, é enviada diretamente por Deus, o Deus do Dallagnol, né? Não é qualquer Deus, o Deus, especificamente o Deus do Dallagnol. Os promotores, eles querem que sejam válidas nos tribunais as provas que o Estado conseguir contra o cidadão do país por meios ilícitos. Quer dizer, se você invadir a residência da pessoa sem ordem judicial, se você usar de trapaça e várias outras coisas para conseguir uma prova, essa prova não pode ser considerada como inadmissível. Ela é considerada inadmissível por quê? Porque o Estado não pode cometer crimes. Se existe um Estado de Direito, a coisa mais óbvia, mais básica, que caracteriza o Estado de Direito, é que o Estado tem que agir dentro da lei. Então, quer dizer, os promotores, eles conseguiram, né, a proeza, que mostra também o nível de barbárie intelectual, política, etc. e tal, que existe no país, de legalizar a ilegalidade do Estado para combater o cidadão. Outra coisa, criaram a denúncia anônima e secreta. Você pode ser acusado por alguém, você não vai ficar sabendo quem acusou você, e isso daí não vai ser revelado. Criaram uma comissão que é não é a polícia, não é a Polícia Federal, não é o Ministério Público, não é o Judiciário, é um outro poder. Criaram um novo poder na proposta do MPF, que é uma espécie de comissão macartista, porque o macartismo ele tinha a vantagem de ser uma comissão do Senado norte-americano. Então, que era uma comissão parlamentar. Essa daqui não, essa seria uma comissão divina, fora das instituições, onde podem ser apresentadas denúncias de corrupção, logicamente, e elas seriam investigadas por essa comissão em total sigilo. O cidadão não saberia que ele está sendo investigado, nada disso, muita coisa aí ficaria oculto, as pessoas que denunciam ficariam ocultas para proteger o dedo duro, né? Porque nós estamos na era do dedo duro. O dedo duro é o grande herói nacional, né? O Brasil virou o país que o herói nacional não é o zumbi, porque vocês viram que o Fernando Holliday falou que o zumbi era escravagista e tal, né? Que o zumbi era mau.
era mal, mas não era dedo duro. Que a coisa mais feia que tem no mundo é o dedo duro, né? Traição, né? Não sei se todo mundo se deu conta. Na Bíblia, uma das pessoas mais malditas de toda a história sagrada, da Dallagnol devia ler um pouquinho essa passagem do Novo Testamento, é o dedo duro, Judas Iscariotes. Bom, Judas Iscariotes, que ficou uma figura maldita no Brasil, ele é o santo padroeiro, tá, da Operação Lava Jato e de todos os membros do judiciário e tudo mais. Quer dizer, as tais medidas contra a corrupção, elas produzem uma alteração, eu não diria uma alteração, elas produzem uma subversão total do Código Penal brasileiro. Uma coisa que a gente deve, quando você lê as propostas do Ministério Público, uma coisa que chama a atenção é o seguinte, isso é simbólico, né? Então, eles falam assim, altera-se o artigo tal, até aquele monte de farofada jurídica que ninguém consegue acompanhar e que no final vai cair na sua cabeça que nem uma bomba. E o artigo tal que foi alterado, ele é sempre de 1940, 1941, ou seja, ele é da época do Estado Novo, regime semifascista, ou fascista, digamos assim, que existia no Brasil. Pois eles estão piorando não, eles estão subvertendo completamente pela direita os itens do Código Penal que foram estabelecidos pelo Estado Novo, pela ditadura do Estado Novo. É provável que até os juristas fascistas da época do Estado Novo, eles ficassem assustados com o que está sendo proposto aqui. É uma liquidação de todo tipo de direito do cidadão, não tem nada a ver exclusivamente com corrupção. Né? O Código ele ataca tudo quanto é área da vida. É uma liquidação em regra, em caráter industrial, dos direitos da população através do Código Penal. Esses direitos que estão sendo liquidados, eles não são direitos quaisquer, né? Porque você pode chegar na lei e falar, o idoso tem direito ao ônibus. Não é esse tipo de direito. É um direito essencial, sem o qual você não tem direito nenhum na realidade. É o direito de defesa, é o direito de você não ser perseguido pelo Estado, não ser espionado, tudo isso daí desaparece no projeto. É um Código Penal fascista. Eu, inclusive, não sei se no Código Penal da Alemanha nazista a coisa era tão ruim assim. Eu tenho a impressão de que não fosse tão ruim. É uma completa subversão. Então, vejam bem, primeira coisa que a gente deve dizer. O que é que o Ministério Público fez? Esses integrantes do Ministério Público fizeram. Eles estão escrevendo uma espécie de Constituição Nacional pela via da modificação do Código Penal. Quer dizer, é um ardil, é uma manobra. Eles pegaram o Código Penal para liquidar com direitos democráticos elementares da população. É uma coisa extraordinariamente reacionária, antidemocrática. Estabelece, na realidade, uma ditadura pela via do Código. Se nós considerarmos aqui que nós vivemos num país onde o cidadão vai preso e é condenado sem motivo nenhum, com a maior facilidade, onde a polícia, conforme saiu no relatório, que a gente não deve considerar que reflete a realidade, a não ser muito por baixo, que a polícia mata 9 pessoas por dia no país, que 500 pessoas morrem por ano nas prisões brasileiras, quer dizer, mais de uma por dia. Considerando tudo isso daí, essa mudança no Código Penal não é que ela retira direitos que todo mundo tem.
ela é um estímulo, ela é uma espécie de carta branca para que a polícia, o judiciário, etc. e tal, tratem a população da maneira mais ditatorial possível. Quando a gente falou que o impeachment era um golpe de Estado, apareceram aí uns gênios, porque o Brasil está cheio de gênios, né? Fora o Dallagnol. E os gênios falaram o seguinte: mas como que você tem um golpe de Estado e o golpe de Estado não muda o regime político? Aí a gente explicou que, primeiro, que isso aí não é, em países como o Brasil, não é uma necessidade. Porque o Brasil não tem, não existe, nunca existiu o Estado de Direito. Mas nós apontamos também que o regime político já vinha sendo modificado pelo Congresso Nacional de antes do golpe, que é o que acontece em todo golpe. O golpe começa a mudar a situação antes que o golpe se concretize. O golpe é uma parte do processo. Por exemplo, esses gênios aí, apesar de eles serem gênios, eles não sabem que antes do Hitler assumir o poder na Alemanha, uma boa parte do regime político já era uma ditadura. O regime político em si já era uma ditadura. Ele simplesmente foi lá e fez aquele arremate, né? A casa já estava construída, ele deu uma segunda demão de tinta e extinguiu todo tipo de direito. Colocou os partidos na ilegalidade, etc. e tal, depois de um tempo. Então, quer dizer, a ideia de que o golpe de Estado ele cai do céu assim como se fosse um raio em céu azul. Aí ele muda todo o país em 24 horas, etc. e tal, é uma ideia de alguém que não tem a menor noção do que está falando quando fala em golpe de Estado. O golpe de Estado ele muda o país, ele começa a mudar o país antes, porque não é uma pessoa que dá um golpe, é toda uma classe social que se movimenta num determinado sentido. Isso aconteceu no Brasil. Eles mudam, a mudança reforça o caráter antidemocrático do regime, ela meio que formaliza as relações de força que já existem dentro da sociedade e depois do golpe se complementa isso com outras medidas. Então, se alguém estava esperando uma mudança no regime político, as 10 medidas contra a corrupção são uma completa mudança no regime político, sozinhas. Há muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só isso daqui já é uma mudança extraordinariamente grande. E está sendo levado adiante sem nenhuma contestação. O que chama a atenção, diante desse fato decisivo, é que não há, da maioria das organizações de esquerda, particularmente daquelas que estão no Congresso Nacional, uma oposição a isso daqui. É uma monstruosidade antidemocrática, monstruosidade, é uma aberração jurídica. A gente pode dizer até que a proposta é bizarra, é uma coisa que você olha e fala, isso aqui é bizarro, como meio de governança, né? É estranho, é insólito, é inusitado, e promove toda essa mudança aí na maciota. Uma coisa que a gente deve dizer sobre esse problema aqui, que é um problema muito sério, é que uma parte da esquerda saiu numa defesa histérica das medidas anticorrupção, usando um ardil, que é o seguinte: como as medidas anticorrupção aumentam penas para uma série de coisas, né? Aumentar as penas é sempre parte da política antidemocrática. Os parlamentares reagiram para que as novas leis elas não retroajam para punir o que é chamado caixa 2 dos partidos nas eleições. Aí o PSOL e uma ala do PT saíram histericamente na denúncia disso daí. Porque esse ponto aí, embora os partidos
do golpe concorde com a maior parte do que está dito ali, esse ponto aí fere um interesse direto deles. Há muita pressão dentro desses partidos para evitar isso daí. Então se armou uma campanha para denunciar a tentativa do que eles chamam de anistiar o Caixa 2. Há toda uma conclusão aí que se o Caixa 2, se o crime do Caixa 2 que vai ser inventado agora não retroagir, as pessoas que estão na Lava Jato poderiam apelar para isso. Tem todo um raciocínio que não tem importância nenhuma para mostrar que teria que retroagir. Bom, leis retroativas é uma aberração jurídica. O crime retroativo. Porque como é que você pode ser condenado por um crime que não existia na época que você fez determinada coisa? E todo mundo defende que não, que tem que retroagir, inclusive a esquerda. Essa ala do Tarso Genro, etc. e tal, dos parlamentares, tiraram um abaixo-assinado e estão fazendo um assédio contra a outra ala do PT para eles assinarem que a lei ela tem que retroagir. Uma coisa... É até estranho de você ver o que está acontecendo aí. Qual é a preocupação dessa gente? É fazer demagogia com a corrupção. Eles querem competir com o Sérgio Moro, com o Dallagnol. Eles querem mostrar aí, sei lá para quem, provavelmente para uma base social deles, direitista, que eles são capazes até de se matar aí para acabar com a corrupção. Se você descobrir que ele é corrupto, ele vai lá na casa dele, pendura uma corda no banheiro e se enforca, de tão que ele é a favor da corrupção. O PSOL é uma histeria total. Contra as 10 medidas, o PSOL fala, eu li a nota oficial do PSOL, que eles não concordam com tudo e tal. Não é que eles discordam do fato em si, que seria o correto. Não é que eles denunciam o Dallagnol como sendo um fascista no Ministério Público. Não. Eles fariam os retoques, até eles dizem, né, intervieram na comissão para tirar um excesso, outro, porque vocês sabem, o fascismo não é aceitável na medida que não contém excessos, né? Você tem que ser um fascista sem excessos. Então eles aceitaram tudo isso daí. Esse aqui é a coisa mais surpreendente do mundo. Essa ala do PT, que é o chamado Muda PT, e o PSOL, né, e eles estão se mostrando muito parecidos, eles estão a serviço da Lava Jato e do golpe. Eles são no momento em que até os golpistas mais direitistas foram lá tentar evitar um problema para eles, eles saíram na defesa mais estridente e histérica disso daí. E o interessante, uma outra coisa que a gente deve acrescentar aqui, que é muito preocupante, é o seguinte: se você olhar os setores, inclusive do PT, que apoiam essas pessoas, eles também são favoráveis às 10 medidas, eles ficam escandalizados com o problema do Caixa 2, etc. e tal. Quer dizer, mostra o porquê da paralisia do PT. Uma parte expressiva da base pequeno-burguesa do PT apoia a luta contra a corrupção, a chamada luta contra a corrupção. Considera que isso aí é importante, acha que a Lava Jato está certa. E esses parlamentares do Muda PT, do PSOL não vamos nem falar, né? Luciana Genro tirou viva a Lava Jato. Ela é a tiete número 1 do Sérgio Moro, né? Quer dizer, existe uma ala da esquerda que não só apoiou o golpe, ou disfarçou e tal, mas no fundo apoiou o golpe, como apoia a transformação completa do país num regime policialesco contra a população, um regime de características fascistas, em nome da luta contra a corrupção. Eles estão dispostos a passar por cima de qualquer coisa. Então, só para ilustrar esse problema, só um comentário sobre o problema do Caixa 2. O problema do Caixa 2 é um crime falso.
né? Isso os esquerdistas nunca esclareceram. No Brasil, a direitização do regime político teve como uma das suas principais manifestações a tentativa de liquidação dos partidos políticos. Se você quer ter um regime, digamos assim, democrático, se isso for possível, de tipo parlamentar, a primeira coisa que você precisaria ter são partidos independentes do Estado. Porque se os partidos são controlados pelo Estado, não existe regime parlamentar democrático. O Estado surge como uma coisa acima da política parlamentar, acima da eleição, acima das instituições representativas e controla essas instituições representativas. Então, não se pode falar em democracia em nenhum sentido da palavra. É um regime, vamos supor assim, como a ditadura militar. A ditadura militar criou 2 partidos e ela controlava os partidos. Os partidos não controlavam o regime. Está claro esse problema? Isso é muito importante. Então, o que acontece? O que no começo, ou num determinado momento, devido à luta popular, era um regime muito flexível em termos de partido, por exemplo, os partidos faziam seu próprio estatuto. Os partidos se organizavam como eles quisessem. Não tinha ingerência do Estado, porque essa ingerência do Estado é uma ingerência totalitária. Para ter um regime representativo, as instituições políticas como partidos, elas têm que ser totalmente autônomas em relação ao Estado. Mas aos poucos foi se estabelecendo o quê? Que você, para receber uma contribuição, tem que ser assim, 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 assado. Uma floresta de regras que permite ao Estado controlar as instituições representativas e não as instituições representativas controlar o Estado. Bom, o Caixa 2 é uma dessas criações, porque a princípio o partido vai lá, pede o dinheiro e participa da eleição. Por que o Estado tem que se meter nisso daí? Por que o Estado tem que vigiar como o partido recebe o dinheiro dele, de quem que ele recebe, como é que é feito isso daí? Não tem que se meter. Se o partido for financiado por uma organização de traficantes de droga, então é um crime, né? Associação com traficantes de droga, cumplicidade, sei lá o quê. Se o partido participar efetivamente da coisa. Se o partido receber uma contribuição, que é uma propina, que vai ter uma contrapartida, você prova isso e isso aí é crime, não precisa controlar o partido. Né? Em boa parte, essa legislação de controle dos partidos, ela faz parte de toda essa legislação fascista das boas intenções. Que é o seguinte, o cidadão fala assim: a burguesia financia os partidos burgueses de direito, os capitalistas, etc. e tal. Então, apareceu aí um religioso da política e falou assim: no regime burguês, onde quem manda são os capitalistas, nós vamos impedir os capitalistas de financiar os partidos. Então, criaram uma lei para conseguir isso daí. Que é a mesma coisa que você criar uma lei para que os Estados Unidos não interfira na vida de outros países. Vamos supor que a ONU votasse. Os Estados Unidos não podem interferir na vida de outros países. É uma lei que não tem nem sentido de criar. Essa também do controle das doações não tem nem sentido de criar. Sem falar que é uma armadilha, é uma idiotice, porque todo mundo que sabe alguma coisinha sobre o Brasil sabe que você aprova a lei, aí a lei é usada para esmagar um pobre coitado lá, mas os tubarões, eles nunca são enquadrados na lei. O cara aprova a lei como se a lei fosse ser aplicada por um computador. Não, a lei vai ser aplicada pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro, por exemplo, ele tem um problema de daltonismo. Ele não vê o PSDB. O daltonismo político dele é assim, ele olha lá
E ele só vê o PT, fala, não, estou vendo o PT lá, olha o PT. Agora é o PMDB também, está entrando na roda. O PSDB ele não vê, o DEM ele não vê. É esse tipo de pessoa que vai julgar, que vai aplicar, entre aspas, a lei. É isso que vai acontecer. Então, o que acontece? Quanto mais lei, pior para a população. Essa é uma coisa que a esquerda brasileira não conseguiu entender. Quanto mais lei, pior para o pobre, o oprimido e o explorado. E tem todo um setor da esquerda que sofre de uma idiotice política congênita, que acha que quanto mais lei tiver, mais você vai controlar a exploração, a opressão, não sei o que lá. O democrático, o princípio de qualquer regime democrático é que as leis sejam poucas. Todo mundo sabe disso. Isso já se sabe desde a Grécia Antiga, da Roma Antiga, não é uma novidade. Porque a experiência já mostrou. Um cidadão aí, é o que acontece, por exemplo, com a lei partidária. A lei partidária é assim, você tem que cumprir 1 milhão de formalidades idiotas, burocráticas, que atrapalham o funcionamento de todos os partidos. Só que o PSDB, ele contrata 250 advogados e passa por cima de toda essa legislação aí. O PSDB, ele tem, sei lá, 100 mil empresários amigos. Então, para ele fazer um caixa 2, propina e tudo mais, é a coisa mais fácil do mundo. Até banco eles têm no relacionamento deles, privilegiado. Agora, se você pegar um partido como o PCO não tem como contratar 250 advogados. Então, a lei vai ser um peso para o PCO, não para o PSDB. Só que o PCO não rouba ninguém. Não recebe dinheiro de empresário, de banco. Não faz nada. E os que fazem, eles têm como escapar da lei com a maior tranquilidade. Na eleição, nós temos que lembrar também o seguinte, a fiscalização vai ser exercida pelos juízes eleitorais. Vai ser exercida pelos promotores eleitorais. Eles vão perseguir o PSDB? Não. Eles vão perseguir o PT. Eles vão perseguir os inimigos, em geral. Quer dizer, quem for inimigo deles, com essas leis, vai sofrer demais. Me parece que com a questão das 10 medidas anticorrupções e a campanha profundamente reacionária do Caixa 2, a esquerda se entregou totalmente à direita, um setor da esquerda. Quem não se entregou também não tem nem coragem de falar. Nós chegamos nesse ponto aqui, né? A direita fez a campanha contra a corrupção e como as pessoas não tiveram a cabeça, os partidos, os dirigentes, os líderes políticos diversos, não tiveram a cabeça no lugar para ver essa campanha anticorrupção pelo que ela vale, eles colocaram a corda no próprio pescoço. Essa que é a realidade. Estão todos completamente dominados pelos golpistas. Né? Precisaria ver, inclusive, em que medida que esses partidos aqui, eles não estão diretamente integrados com os golpistas. Nós aqui nós temos que reafirmar uma coisa que já foi dita, mas a gente tem que repetir por causa da situação. A campanha contra a corrupção é simplesmente uma fraude. Não há nenhuma campanha contra a corrupção. Nada. A corrupção no Brasil não só não vai diminuir, porque tem esses aloprados, né, que falam assim, isso aqui é um marco histórico na luta. Não só não vai diminuir, como provavelmente, durante a campanha contra a corrupção, aumentou exponencialmente. A gente, por exemplo, vocês querem uma prova de que o negócio não só não diminuiu como aumenta? Veja o próprio Temer. As loucuras que os ministros do Temer fizeram, inclusive essa última do Guedel, que foi lá achacar o outro ministro, mostra que ninguém tem medo disso daí, de corrupção. Ninguém liga para isso.
né? Não afetou minimamente. É uma fraude. A gente precisa ter pena e a gente precisa chamar a atenção de todas aquelas pessoas que falam assim, não, logicamente que você tem que ser contra a corrupção. Quem fala isso daí é um idiota. Como é que você vai ser contra a corrupção no marco dessa fraude aqui? Tem que ser contra a manobra política absurda, cínica, de destruir a economia nacional, partidos de esquerda, os direitos políticos da população, reprimir estudantes, operários, sem terra, negros, em nome da corrupção. É isso que você tem que ser contra. Tem que cair a ficha. Não há nenhuma luta contra a corrupção. O regime político é dominado pelas pessoas que controlam a corrupção. A começar pelo próprio imperialismo. Em primeiro lugar, o imperialismo norte-americano. Que são os maiores corruptores que tem no mundo. É preciso desmascarar totalmente. É preciso desmascarar esses setores da esquerda que ficam fazendo essa campanha reacionária, direitista, cínica, mentirosa, demagógica contra a corrupção. Enquanto o pessoal se ajoelha aí diante da Lava Jato, a Lava Jato está se preparando para colocar na cadeia o Lula. E nessa semana aqui, a gente viu como é grotesco o julgamento do Lula. Sérgio Moro chamou 8 testemunhas e as 8 testemunhas falaram que nunca discutiram nada com Lula. Veja se é normal isso daí. Imagina essa situação. O cidadão vai a julgamento, chama a primeira testemunha, o cara fala, nem conheço ele, nunca vi mais gordo. Ah, é? Então chama a segunda testemunha. Ah, não sei de nada. Não... Como pode? Olha o tamanho da farsa. Depois, os advogados do Lula mostraram como é o inquérito. O inquérito, ele não parece ser um inquérito... Porque, ingenuamente, as pessoas pensam assim, que o inquérito judicial ele é sério, tá, o juiz segue a lei e tudo, né? Não, esse é um inquérito que você faria no porão de uma delegacia. Cortou, o advogado foi falar, cortou o advogado. Aí falou que a conduta dos advogados do Lula era imprópria. O que, não, logicamente, que é só mais uma comprovação, porque já essa gente, esses fascistas, esses direitistas, eles já criaram uma figura jurídica, entre aspas, que é o fato de que o abuso do direito de defesa, né? Até antes da era Dallagnol, Moro, Gilmar Mendes, eu acreditava que o direito de defesa tivesse que ser o mais amplo possível. Mas quem sou eu? Né? Só porque isso daí, em todos os países que lutaram pela democracia, todos os juristas democráticos sempre defenderam que o direito de defesa deve ser amplo, nós vamos acreditar nisso? Não, agora nós temos esses grandes sábios do direito. Nós temos o Moro, o Paraná parece ser assim uma nova academia de direito de Milão, uma coisa assim. Eles estão ensinando um novo tipo de direito. Você tem que ir lá, né, diante do juiz, o juiz deixa ali uma guilhotina, você põe a cabeça, puxa a cordinha e corta a própria cabeça. Esse é o seu direito de defesa. Em vez de ele cortar a sua cabeça, você mesmo corta a sua cabeça. É uma coisa totalmente aberrante. E a esquerda compactua com isso. A questão do Lula tende a se transformar justamente por isso numa questão da maior importância, como nós já falamos. A prisão do Lula é um embate entre esse sistema fascista e o movimento operário, popular e democrático em geral. Se eles colocarem o Lula na cadeia, que é uma pessoa que, digamos assim, entre aspas,
tem a proteção da sua popularidade nos meios dos trabalhadores, nos meios democráticos, bom, o caminho está aberto para jogar qualquer um na cadeia sem motivo nenhum. Até a gente fica um pouco moderadamente satisfeito de ver o impasse do inquérito contra o Lula. O que não significa nada esse impasse, porque amanhã o jornal publica que o Lula, sei lá, roubou o Cristo Redentor no Rio de Janeiro e ele é condenado que nem o Zé Dirceu, sem provas, como disse a Rosa Weber, né? Pessoa do STF. Eu não tenho provas, mas o direito me permite condená-lo. Quer dizer, já não gostou da sua cara, cana.